há muitas discussões em torno do filme. Eu creio que, de alguma forma, algumas dessas discussões eh, s- sobrevalorizam aspectos do filme que nós podemos dar várias interpretações, Uhum. não é? Quer dizer, sei lá, há uma discussão por causa de Helena de Troia, que é uma atriz negra. Portanto, ela, uma atriz negra. Epá, eu não sei, a Helena de Troia deve aparecer uns segundos no filme. Hum. Portanto, de facto, é uma atriz negra, mas não é de forma nenhuma a figura central. Protagonista. Uhum. E podemos sempre, depois há as várias interpretações. É por causa do politicamente correto, do wokeismo. É porque ele está a pensar nos Oscars. Não pode ser porque, por exemplo, as descrições da Ilíada sobre a Helena de Troia não são essas. E depois há também os outros que dizem, não, a Odisseia é um romance universal e, portanto, como romance universal, ter lá também uma representatividade universal. Eu não creio que isso seja o fundamental. Pronto, quase que adereços. E o fundamental é que, apesar de tudo, o filme está bem feito. Enfim, eu não sou crítico de cinema, não vou entrar por aí. E eu acho que, sobretudo, Não te arriscas a dar estrelas. não me arrisco a dar estrelas. Aliás, sei que há muita gente que, quando vê as estrelas, lê-as ao contrário. Sim, sim, Aqui o diz a nosso Helena. crítico não gostou, por exemplo, aqui o do Observador não. Eu já vi, o filme suscita reações de amor e ódio. Hum. Portanto, nós nas estrelas ou vemos com 5 ou vemos com uma ou duas, com bola preta ou com uma estrela. Portanto, há muito essa. É raro encontrar ali coisas a meio. Bem, mas independentemente disso, aquilo que neste momento, quer dizer, se queres que diga, me interessa mais, e foi aquilo que aconteceu comigo, Uhum. e creio que está a acontecer com muita gente, é que o filme faz-nos ou descobrir ou regressar àquilo que é uma obra fundacional daquilo que é a nossa cultura, que é a obra de Homero, portanto, a Ilíada e a Odisseia, neste caso concreto é a Odisseia, e tudo aquilo que ela representou de alguma forma, para o que nós somos. E isso acho que é, porventura, o mais importante e o mais interessante. Eu tive o primeiro contacto com estas obras miúdo, muito miúdo, por causa de uma coleção que ainda existe, ainda está nas livrarias, enfim, acho que a editora já não é a mesma, que eram umas adaptações para crianças de grandes obras de clássicos. Portanto, havia a Ilíada, havia a Odisseia, havia os Lusíadas, havia a Peregrinação do Fernando Mendes Pinto. Pelo menos estas quatro lembro-me de ler quando era miúdo. E houve pessoas que foi a partir daí que se apaixonaram pela literatura clássica. O tradutor da Odisseia, o Frederico Lourenço, salvo erro, diz que foi aí que teve a primeira aproximação. Portanto, se quem vai ver puder a seguir ir a uma livraria, pegar naquilo e oferecer a um jovem ou uma criança, já é meio caminho andado. Se quiserem, se já foram adolescente, tem também uma alternativa, não? Tem uma alternativa, porque há um livro do Frederico Lourenço, precisamente, portanto, para adolescentes, em que isto está contado para adolescentes. Um bocadinho mais desenvolvido, um bocadinho mais sofisticado do que aquela versão bastante simples, mas tem lá aquilo que, no fundo, que povoa o nosso imaginário desde sempre. As sereias, as ninfas, os ciclopes, as tempestades, tudo isso que são coisas que de alguma forma nos recordamos e que estamos sempre, de vez em quando ouvimos falar disso, Uhum. Sila e Caribes, essas coisas todas, que muitas vezes havíamos essas É referências. talvez de Cílio Caribes, talvez seja, na minha opinião, um dos momentos melhor conseguidos do filme. Sim. Também já viste o filme então, Helena? Sim. Sim. Eu não consegui, eu gostava de ter visto uma sala de IMAX. Uhum. Nunca conseguia arranjar bilhete, estava sempre cheia, aquela que fica mais perto de mim, não é? De minha casa, então eu andava sempre lá a ver se conseguia. Também não ia para a primeira fila, não é? O IMAX é um bocadinho violento, mas pronto, depois acabei por ir a uma sala normal que também estava cheia. Mas independentemente disso, e depois há naturalmente, nós temos agora, enfim, há uns anos já, uma tradução moderna, digamos, da Odisseia, que também é do Frederico Lourenço também. Havia uma edição antiga, que nem sei se estava disponível em termos se era fácil de encontrar ou só se encontrava em alfarrabistas, que era da Livraria Sá da Costa, quer dizer, era editora Livraria Sá da Costa, que era assim que ela se chamava.
mas ainda hoje, noutros países, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, língua inglesa, discute-se qual é a melhor tradução, e agora voltou a haver um debate sobre isso, porque estão sempre a ser traduções que são interpretações. E isso em si também é muito interessante. Porquê? Porque estas duas obras, portanto, que estão de alguma forma ligadas, a Ilíada e a Odisseia, portanto, a Ilíada que conta a história a história mais ou menos do cerco de Troia, e a Odisseia, o regresso à casa de um dos heróis desse cerco, do Ulisses, a pessoa que inventou o artifício do cavalo de Troia, portanto, que é uma coisa toda, quer dizer, toda a gente sabe o que é, não é? Não é preciso conhecer a Odisseia nem a Ilíada para saber o que é o cavalo de Troia. Troia também já foi objeto de um filme. Não, tudo isto já foi objeto de muitos filmes, mas todos temos uma noção do que é que falamos. Agora, aquilo que é interessante é que durante muito tempo achou-se que isto era completamente mitológico, que Troia nem sequer existia. Nós sabemos desde o século XIX que existe. Portanto, houve escavações, que houve vários cercos, várias destruições, e que, inclusive, a localização geográfica é importante para perceber porque é que poderia ter havido ali tantas guerras, porque é numa zona de acesso aos Dardanelos e ao Bósforo, portanto, ao Mar Negro, a ligação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, que é absolutamente crucial sempre foi crucial na história e muitos outros momentos históricos. Fica na Turquia, não é? Troia. Atualmente na Turquia. Portanto, na Turquia, mas na parte asiática já da Turquia. E sabe-se, e uma coisa que também durante muito tempo era um mistério, era quem era Homero. Como é que é? Quer dizer, nós não sabemos exatamente quem era Homero, nem sabemos se era apenas uma pessoa, se Homero é o mesmo na Ilíada e da Odisseia ou não, mas há uma coisa que no século XIX, no final do século XIX, percebemos, não foi já no século XIX, foi mais recente, percebemos que era como é que a Odisseia, no fundo, foi escrita. Porque há aqui uma coisa que é interessante, é que os acontecimentos relatados nestas duas obras tiveram lugar sensivelmente no século XII a.C., portanto, por essa altura. Mas, digamos, a passagem a escrito acontece ao século VIII e talvez a fixação final no século VI, sempre antes de Cristo. Até porque na época dos acontecimentos a escrita, não havia ainda a escrita grega na forma que depois viria a ter, não é? Que tem influência do fenícia, do alfabeto fenício. Portanto, como é que isto foi feito? E uma das coisas uma investigação que se percebeu, e foi uma grande mudança, foi que aquilo era algo que era uma tradição oral. E é uma tradição oral. Portanto, havia cantadores, trovadores, que contavam estas epopeias. Portanto, era uma forma que não era uma leitura coletiva, porque não era a ler, mas era decorado, e inclusivamente para cantar aquilo, uma das coisas que quem descobriu isto, que é um investigador americano, esteve nos Balcãs e descobriu, registou que esta tradição ainda existe, ou ainda existia quando ele lá esteve, gravou isso, e percebeu quais eram o tipo de mecanismos usados para recordar a história, e no fundo notou que na Odisseia e na Ilíada havia mecanismos semelhantes, nomeadamente mecanismos de repetição de frases, que é uma coisa que, se aquilo for escrito originalmente, não percebemos bem porquê. Mas se pensarmos que aquilo como se fossem mantras. Exatamente, como fossem mantras, que de vez em quando aquilo regressa. E ele, partindo daquilo que era a tradição, quer dizer, não era a tradição, era ainda o hábito oral, a prática oral nos Balcãs, que é mesmo ali ao lado, não é? Portanto, e com este estudo de Odisseia, no fundo percebeu que o que Homero fez foi passar a escrito aquilo que pré-existia, e ao pré-existir era algo que seria muito comum naquele mundo grego, quando falamos de mundo grego dessa época, é uma coisa que vai da atual Grécia à Ásia Menor. Não é? Portanto, o Homero terá fixado em
Papel, fixar toda essa tradição para oral. fixar em papel, enfim, ele ou mais do que uma pessoa, mas enfim, isso foi fixado em papel, curiosamente, num período mais ou menos coincidente com a altura em que também, não é que se fixar em papel, porque já não havia papel, mas não Pois. interessa, fixar por escrito, Simplifiquei demasiado. Ficaste demasiado. Portanto, fixar em escrito. Sim. No caso da Bíblia, também é feito mais ou menos por esse período, mas Sim. aí é diferente. Aí havia textos escritos, mas foi reunidos. Estavam dispersos, não é? Estavam Em vários dispersos, livros. foram reunidos, criando, no fundo, a Bíblia original, a Tora, a judaica ainda. Portanto, estamos a falar do Antigo Testamento, os vários livros do Antigo Testamento, que são, é mais ou menos pelo mesmo período. E depois discute-se, temos aqui quem nos possa ajudar nisso, até que ponto é que uma obra pode ter influenciado a outra, sobretudo até que ponto é que ou até que ponto é que há pontos comuns, Sim. mais do que influenciar uma e outra. Estamos a falar de culturas que são próximas geograficamente e que naturalmente pontos de contacto, Sim. tradições comuns, histórias que são contadas de uma forma ou de outra nas duas obras, que são as duas obras fundamentais da nossa cultura ocidental, se pensarmos bem, não é? Sim, que é a Bíblia- Odisseia e a Bíblia. A Odisseia, a Bíblia com mais indiscutível, digamos assim, no sentido mais universal, mais presente, mais lida. A Odisseia, pela influência toda que teve, pelas vezes em que foi, ela podia ter desaparecido várias vezes, mas felizmente não desapareceu, e foi sendo, por exemplo, traduzida e recuperada primeiro pelos romanos, e portanto vai inspirar muitas obras romanas, a Eneida, por exemplo, e depois a seguir no Renascimento novamente tem um papel importante e surgem as primeiras traduções para várias línguas, influencia o Dante, o Inferno de Dante, influencia muito os nossos Lusíadas. Os nossos Lusíadas estão cheios de referências a esta mitologia e tem episódios que no fundo são inspirados na mesma base. E na literatura moderna, talvez o exemplo maior, enfim, havendo muitos outros, é Ulisses, de James Joyce. Não é? Portanto, enfim, não sou também especialista na literatura, não queria entrar por aí. Aquilo que acho importante E depois também há um sem fim de livros sobre grandes viagens, não é? Sim, ao claro, longo do século XX e século XIX. Aquilo é muito aquilo que o que há nesta obra e que é fascinante é todas as obras, para serem, na minha perspectiva, para serem de alguma forma universais ou marcantes numa cultura, têm que traduzir a natureza humana nas suas contradições e nos seus dilemas. E, portanto, é por isso que nós, de repente, damos importância, por exemplo, a uma das pessoas que melhor fez isso, que é Shakespeare, portanto, em que encontramos tudo, o mau e o bom, mas em todas as suas facetas, mas aqui também, não é? E a própria interpretação, por exemplo, algumas das coisas que tenho visto, da interpretação do Nolan da Odisseia, é que ele, de alguma forma, traça um retrato do Ulisses, porventura um pouco mais contemporâneo, mais moderno e mais adaptado aos nossos tempos do que aquilo que será o retrato original. Apesar de, no fim daquilo tudo, eu vou só dar este exemplo, porque é um exemplo que às vezes pode chocar as pessoas. Eu estava no outro dia a ouvir uma discussão sobre, digamos, as cenas finais do livro e da história e do filme também, que é quando, enfim, julgo que não vou fazer estragar a história das pessoas, mas há um momento em que o Ulisses, portanto, o Ulisses está a regressar a Ítaca, tem a sua mulher à espera, Penélope. Penélope está pretendentes que se portam muito mal em redor de Penélope, que tentam matar o filho, o Telémaco, que é o filho de Ulisses, portanto conspiram isto, aquilo e aquilo outro, e depois ele no fim mata todos. E eu estava a ouvir uma grande classicista, que é a Mary Bird, tem livros também traduzidos para português, quero dizer, por exemplo, um sobre a história de Roma, que agora não consigo lembrar do nome, tem muitos, e ela diz, mas porquê que esta cena é tão violenta? Porquê que se mantém essa violência? Porquê que ele tem que matar todos? Porquê que não é apenas derrotá-los? E ela diz uma coisa que eu vou dizer uma coisa que achei graça vir de uma mulher, mas
O que é que ela explicava? Que é assim, vocês não veem os filmes do Clint Eastwood? Claro. Nos filmes do Clint Eastwood, nos filmes de aventuras, em que há, de alguma forma, os maus e os bons, se quisermos, uma simplificação, mas que também é algo que faz parte também da nossa cultura, quando os maus são derrotados, o nosso impulso é castigá-los. E, curiosamente, nos filmes, e ela está a falar dos filmes de Clint Eastwood, que podemos considerar filmes mais para homens, mais masculinos, também acontece no fim que tem que morrer, ele mata todos os maus, mata todos os maus, não é? Portanto, isto é um exagero, mas estou a falar dos filmes clássicos, destes mais modernos do Clint, que são um bocadinho diferentes. Ele mata todos. E ela depois diz uma coisa assim, e uma das razões é porque está estudado. Eu depois fui à procura e encontrei literatura científica sobre isso, que no caso do cérebro, portanto, dos homens e não das mulheres, quando há um momento em que alguém é castigado depois de se ter portado muito mal, o grau de satisfação é maior quando o castigo é forte. Na mulher isso não é, quer dizer, as ondas são menos, as ondas ou os sinais são menos acentuados. As mulheres são mais piedosas, é isso que estás a dizer? Não quer dizer serão mais piedosas. Não exigem aquela coisa. Não, de maneira nenhuma. Não. Mas não tem aquele grau. Onde eu me fui meter. E ela depois diz assim, não tem aquele grau de achar que tem que ser até ao fim. E ela interpreta isto como, estou a falar, é uma mulher a dizer isto, interpreta isto porque de facto no próprio desenvolvimento do homem, Homo sapiens, o homem tinha tarefas mais violentas, habitualmente, do que a mulher. E, portanto, e muitas vezes, enfim, agora nós temos leis da guerra diferentes, mas muitas vezes a lei da guerra era... não se faziam prisioneiros. Não se faziam prisioneiros. Portanto, não havia, era mesmo diferente. Porquê? Porque não havia possibilidade de fazer prisioneiros. Como é que se alimentavam os prisioneiros? Como é que se transportavam os prisioneiros? Quer dizer, tudo isso não existia. E, portanto, havia... e isso foi assim durante milhares de anos. Agora é que nas últimas décadas é diferente. E, portanto, o nosso cérebro foi formatado por uma evolução que conduziu a isso. E por isso não devemos ficar surpreendidos, porque nos filmes do Clint Eastwood, ou na Odisseia, que é o ano passado disso tudo, essas coisas aconteceram. Bem, mas é que o final da Odisseia, mesmo, é muitíssimo mais violento. Até porque a violência não se restringe, portanto, a vingança, a pena, não se restringe apenas aos pretendentes, mas, por exemplo, às mulheres também. Às mulheres que na casa do Ulisses, as escravas, as servas, tinham mantido relações com esses homens. E pode dizer-se, mas que horror, quer dizer, vão ver o que são, e tem estado a sair muito material sobre isso, as imagens daquilo, pronto, da libertação da França. O que é que acontece a seguir às mulheres? Imagens das mulheres com cabeça, há uma imagem impressionante, porque é uma mulher com a cabeça rapada e com o filho que teve de um alemão ao colo. Isso. A fugir de uma quantidade de pessoas. E, portanto, quer dizer, o grande problema hoje é a tentativa de reescrita do passado, em vez de se conseguir fazer um presente diferente, não é? Que é a antítese daquilo que é... Ou seja, nós vivemos num tempo que é a antítese da epopeia, não é? Portanto, porque a epopeia é uma escrita num sentido exemplar, mas no qual se percebe que existe uma distância entre nós e aquele tempo. E nós o que temos hoje é uma perda de referências que nos leva a querer reescrever o passado e a achar e a não perceber porque é que foi assim, ou porque quando falamos dele falamos daquela forma, não é? Mas em relação ao final da Odisseia, o final é particularmente violento e é muito mais do que isso e dura muito mais tempo, até que depois se chega àquilo que é a necessidade de negociar. Eles têm de fazer algo que são acordos entre si, não é? Portanto, é uma das coisas mais impressionantes dos dias de hoje, é a incapacidade de perceber a função da literatura e achar que as pessoas não olham para a literatura, as pessoas só têm interpretações literais, o que dá muito conta do empobrecimento. Por isso é que eu acho muito interessante, uma coisa que gostava de falar aqui,
Eu tentei ver se ele podia vir ao programa, mas ele enfim, vive nos Açores, que é o Miguel Monjardim. O Miguel Monjardim faz um trabalho já há mais de 10 anos que eu acho absolutamente extraordinário. Portanto, Miguel Monjardim, quem lê o Expresso, vê a SIC, analista de política internacional. Analista de política internacional. Ele foi até há uns meses atrás professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, deu a última aula este verão, e vive em Angra do Heroísmo, e é lá que gosta de estar, no meio do Atlântico. E em Angra do Heroísmo, a certa altura, ele chegou a uma livraria e encomendou 10 ou 12 Odisseias quando saiu esta tradução do Frederico Lourenço. E o livreiro perguntou, mas vai ler 10 livros? Não, é para... vão vir cá comprá-los, vão vir cá levantá-los, vão vir cá comprá-los. Ele lá mandou vir as Odisseias, não é? Portanto, não é que os livros estejam a sair, não é? Não sai com pãezinhos quentes. E quem aparecia a comprar eram miúdos. E não eram só a Odisseia, pois há outros clássicos gregos e romanos. Então o que é que ele tem? Ele tem 4 classes, começa aos 14 anos e vai até à saída até ao 10º, portanto aos 14, portanto depois até aos 10º, ao equivalente do 12º, portanto 16, 17 anos. 4 classes onde o que faz é reunir, aquilo é voluntário, não é? Portanto, as pessoas leem em conjunto A Odisseia? Não, os vários livros, portanto, leem Ilíada, Odisseia, leem a História da Guerra do Peloponeso, do Cídides, leem outros, vão lendo, quando tropeçam numa palavra que não conhecem, ele não deixa, não há telemóveis na sala, não há ecrãs na sala, quando tropeçam numa palavra que não sabem, têm o dicionário em cima da mesa e têm que ir ao dicionário, porque a própria consulta do dicionário permite outros cruzamentos, e uma vez por mês fazem isto e vão discutindo, e ele vai há um artigo em que ele descreve isto, que, enfim, se as pessoas escreverem, para quem se escreve, o artigo saiu numa revista de Nova York chamada City Journal, e uma revista, enfim, de ideias. Se escreverem Miguel Monjardim City Journal, chegam lá com facilidade. O artigo chama-se A Republic in the Atlantic. Portanto, e ele, uma vez por mês, pega nos miúdos e mesmo naqueles um pouquinho mais graúdos e faz com eles longos passeios. Mas não são passeios quaisquer. Muitas vezes incluem dormir, portanto, levar o saco-cama, a tenda e dormir numa ilha, e isto acontece. Começa em outubro, novembro, dezembro, portanto, como imaginam, às vezes há chuva. E ele vai cruzando aquilo que são, de alguma forma, o que se vai percebendo destas epopeias com o comportamento, a dinâmica do grupo, a forma como eles têm que reagir às dificuldades, o comportamento diferente das raparigas e dos rapazes, o comportamento que tem que ser mais responsável dos mais velhos relativamente aos mais novos, e desafios. Tipo, eles têm uma montanha que não é muito alta, mas tem 1000 metros, apesar de tudo é uma subida difícil, são 1000 metros de desnível. Tu que tens habituado a montanhas, mas em cima de bicicletas, sabes que 1000 metros ainda é uma distância, não é? Ainda é uma dificuldade. E eles têm que, às vezes, enfim, vamos tentar estabelecer o recorde dos grupos todos que já fizeram isto, fazer isto melhor que os outros. Portanto, desafios, não é? Quer dizer, desafios acompanham-os, mas depois não é ele que manda. Deixa que eles, também a partir daquilo que são as reflexões que vão tendo, muitas vezes as aulas começam a partir de... E repara, é leitura alto, que no fundo era um bocadinho o que isto era. São poemas para ler alto. Até porque se ler isto apenas como se fosse uma coisa tradicional, até pelo aquele efeito de algumas repetições, pode ficar difícil, maçador, complicado, e portanto ele vai ultrapassando isso. As pessoas... E isto é um sucesso local, é evidente que isto é microcosmos de Angra do Heroísmo. Portanto, não é uma coisa que a gente possa dizer, vamos transplantar isto para as escolas quaisquer. Mas no fundo, ele diz
que descobriu isto, teve esta ideia a partir de algo que há um professor inglês chamado Antonio Weir, que tem aliás um livro chamado The Great Books, em que no fundo é aquela ideia, que é uma coisa que havia muito e que infelizmente se está a perder até que é a ideia de que nós quando pegamos num grande livro, naqueles grandes livros que fizeram a nossa cultura, tiramos deles muito mais do que a aventura ou do que a história de amor. Tiramos sempre mais coisas. E que, portanto, regressar aos grandes livros, regressar às obras clássicas é algo muito relevante. E ele disse que tinha participado num seminário desse António Weir, aqui em Lisboa, porque ele dava um seminário desse aqui em Lisboa, também houve uma leitura também de uma obra grega, enfim, de uma obra menos conhecida, que ele ficou tão apaixonado que achou que valia a pena repetir isto. E eu acho que isto mostra, que até sobretudo no caso concreto do Odisseia, em que temos, por assim dizer, a possibilidade de o fazer com 3 graus de dificuldade, o grau mínimo para a Odisseia para os miúdos, depois a Odisseia para os jovens, do Frederico Lourenço, e a Odisseia, propriamente dita, de tradução do Frederico Lourenço. É possível fazer isso e que isso é um desafio que eu espero que, de alguma forma, ver o filme também leve as pessoas a fazer. Eu não estou à espera que, de repente, este livro do Odisseia se torne um best-seller. Se torne um best-seller, não estou à espera que isso aconteça. Mas pode inspirar, não é? Mas pode inspirar, pode motivar, sobretudo, pode gerar curiosidade, pode levar as pessoas a ter a ir procurar aqui as coisas que, de alguma forma, são... não direi eternas, mas de alguma forma permanentes e fundacionais na nossa cultura, sobre a natureza humana, sobre a aventura, sobre as decisões, sobre as situações de solidariedade, sobre o heroísmo e o lado às vezes mais complexo desse heroísmo, sobre o que é a fidelidade e o amor e voltar à mulher 10 anos depois e a mulher ficar à espera. Tudo isso são coisas que de alguma forma nos... informam a nossa maneira de viver coletivamente. Há e que achamos que são anacrónicas, mas não são. Mas não são. Atenção, e culturas diferentes da nossa, portanto, da nossa cultura ocidental, têm outras obras também de referência que nós não conhecemos da mesma forma. Quer dizer, podemos conhecer, mas não nos marcam, não podem marcar da mesma forma. Os chineses têm as suas, os japoneses também têm aliás, escrito por uma mulher, um livro também de uma história da corte, não me lembro agora o nome, que são histórias que são muito marcantes na forma como eles funcionam, toda aquela relação de uns com os outros, que é diferente da relação que nós temos de uns com os outros. E nós não podemos achar que de repente é tudo igual e tudo vale o mesmo, porque não é assim. E nós termos estas referências naturalmente conjugadas com tudo o que veio a seguir, não é? Mas termos estas referências permite-nos ter uma noção, quer dizer, ajuda-nos também a viver de forma mais harmoniosa e mais consciente.